Lucas, capítulo 9. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Eu faço algumas perguntas a princípio, no que temos hoje, no que estamos hoje, por exemplo, nos transformando. Você já parou para pensar? Você já se fez uma autoanálise? Você já verificou para dentro de você mesmo o que nós estamos nos transformando, né? Em que ser, né? Em que identidade nós estamos assumindo nesses dias atuais, nesse nosso dia a dia, no que nós temos vivido? O que nós temos feito? Quais os valores que nós estamos buscando nos dias atuais? Eu falo como cristão, não só buscando os valores de casa, mas dentro da casa de Deus, porque muitas das vezes não compreendemos os valores do Evangelho. Por que muitas das vezes não conseguimos compreender os valores? Por que revertemos muitas das coisas, os valores que nos é colocado, né? Que fica às vezes claro para nós dentro da palavra, dentro da Bíblia, mas muitas das vezes nós não queremos enxergar e conseguimos reverter esses valores, né? Transformar, modificar os valores que Deus tem colocado para nós, né? O que mais importa para você nessa vida? É uma pergunta que eu faço para você. Você tem essa resposta aí na ponta da língua? O que mais importa para você hoje aí? Quem pode me responder? Né? Salvação? É unânime isso? A salvação? Amém? E aqui na vida terrena? O que importa mais na sua vida? Qual o maior valor você pode buscar hoje para a sua vida hoje? Nossos valores são basicamente os princípios que Cristo nos ensina, né? Buscarmos uma família abençoada, uma família na presença de Deus, buscarmos os valores cristãos, buscarmos aquilo que Jesus gostaria que cada um de nós fizéssemos. Esse é o principal. Mas muitas das vezes não coincide, muitas das vezes, aquilo que buscamos com aquilo que é vontade do Senhor na nossa vida, né? Porque muitas das vezes revertemos esses valores e queremos muitas das vezes aplicar esses valores no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, moldar ao nosso querer e nossa vontade. Aí começa a complicar a coisa. Quando nós queremos moldar esses valores ao nosso querer e nossa vontade. Falo do poder das perdas, porque não teve ninguém que aprendeu mais sobre isso do que Jó, né? Todos nós sabemos aqui a história de Jó. Jó, ele parte do princípio que Jó, ele era, acho que, se não for o dono da cidade, né? Ele era o homem mais poderoso ali naquela localidade, a terra de Ur, né? Onde Jó praticamente ele levava o nome do descendente dele, de um patriarca que foi avô, o tataravô de Jó. E Jó, ele dominava aquela região toda, era um homem temente a Deus. A palavra diz que ele orava, buscava, jejuava, buscava Deus em oração, mas em determinado momento da vida dele, ele depara com uma situação em que acontece uma catástrofe, um desastre e uma sequência de fatos que acaba por desnortear, porque ele não esperava tudo aquilo acontecer de uma vez só, né? Tem alguns ditados aí que diz que uma desgraça não acontece
né, sozinha, né? Ela sempre vem em cadeia, né? Quando vem uma enxurrada, uma atrás da outra. E parece que foi o que aconteceu com o Jó naquele momento. E nós vimos que durante todo esse processo de Jó, houve um embate entre Jó e Deus, houve questionamentos entre Jó e Deus, entre Jó e os amigos dele, os homens que também participavam, congregavam talvez com ele na mesma igreja. E houve aquela questão toda, porque foi um período que Jó precisava, né, entender para ter algo e aprendizado sobre aquilo que tinha acontecido na vida dele. Né? Qual o propósito das perdas? Eu posso te dizer que há alguns propósitos para que ela venha acontecer na minha, na tua vida, muitas das vezes. Eu quero te dizer para você, antes de você pensar em qualquer coisa, você vai falar para o teu irmão: quem perde, ganha. Fala para ele. Presta bem atenção. Muitas das vezes você é um cara muito presunçoso. Você é um cara, às vezes, muito, né, dono de si, senhor da situação, controlador de tudo, né? O cara que pode tudo, o cara que se acha bom, o bam. E aí Deus olha para você e fala: esse cara está muito bom demais. E isso não é bom para ele. Ele está se achando muito bom, mas é uma coisa que não é bom para ele. E aí Deus vai, corta as asinhas dele. E aí ele fica balançando. Quem perde revela a sua humanidade. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela passa a não olhar mais por cima, ela passa a olhar no mesmo nivelamento das outras pessoas. Às vezes a pessoa que se achava muito senhora de si, ela vê que não era tanto assim. Deus permite que venha acontecer para que ela venha se tornar humana naquele momento. A necessidade dela ser. Por exemplo, mães que veem filhos hoje nas drogas, elas estão niveladas no mesmo top. Tanto aquela mãe que mora na favela, quanto aquela mãe que mora na Barra da Tijuca. Porque os filhos estão passando pela mesma situação, viciados em drogas. Isso independe de classe. E aí elas têm que se unir, e aí elas têm que se nivelar, e ali elas têm que sofrer o mesmo nível de sofrimento. E compreender que Deus não faz acepção nem nessas horas. Nem nessas horas. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença. As perdas estimulam também a solidariedade das pessoas. Nós vimos aí o caso das enchentes, né? Quantas pessoas aí se envolveram, né? Sentiram, olha, não, vamos lá, vamos organizar para que nós possamos ajudar aquelas pessoas. Novamente em Teresópolis sofremos esse agravo e nós nos mobilizamos lá no prédio novamente para enviar, né, mantimento para aquelas pessoas, né, abrigo, aquelas que ficaram desabrigadas. E então nós vemos que as pessoas também em si, tanto aquelas grandes, pequenas, que sofreram também naquele momento lá no local também se nivelaram nesse momento, se ajudaram mutuamente. Quem perde também adquire maior compreensão daquilo que é real. Presta bem atenção. Às vezes você acha assim, meu Deus, eu acho que eu posso chegar a 1000 por hora em determinado lugar. Presta bem atenção. Deus fala para você: olha, não é por aí. A gente acha que controla as coisas.
A gente acha que, de repente, temos o poder de decisão nas mãos. Mas o poder de decisão está na mão de Deus. Fala para o teu irmão, só Deus pode decidir por você. Fala para ele. Quando Jesus fala assim, na palavra dele lá em Lucas, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Jesus estava falando, qualquer que der mais valor ao que eu não dou valor, vai perder a sua vida. Porque está tendo valores diferentes, está enxergando a vida com visão diferente, está enxergando de modo diferente, com o propósito que eu tenho para você nessa vida, que é totalmente diferente do que você está enxergando. Muitos de nós achamos que estamos na terra para nos enriquecermos, estamos na terra para prosperarmos, estamos na terra para fazermos e acontecer. Não! Deus diz que, primeira coisa, o homem foi criado para louvar a Deus. E ponto final. Ponto final. A palavra diz, buscar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas Deus com certeza vai acrescentar. Então eu não posso me preocupar. Claro, mano. Ninguém está falando aqui, não, vamos parar, não vamos fazer mais nada só louvar a Deus, não. Deus fala também que com o suor do teu rosto comerás o pão. Então você não pode deixar de trabalhar, não pode deixar de correr atrás, não pode deixar de estudar, não pode deixar de fazer o que você tem que fazer. Mas, presta bem atenção, Deus fala o seguinte, acima de tudo isso, você tem que me colocar. Acima de todas essas coisas, os teus valores precisam ser secundários. Eu não posso priorizar na minha vida o meu casamento. Eu preciso priorizar na minha vida Deus. Meu casamento é bom, é ótimo, mas eu preciso priorizar Deus. Eu não posso priorizar na minha vida a faculdade. A faculdade é boa, é ótima, mas em primeiro lugar tem que estar Deus. Eu não posso priorizar na minha vida o meu marido, eu preciso salvar o meu casamento. Não, tudo bem, você vai salvar o teu casamento, mas em nome de Jesus. É Deus que tem que estar ali. Valores são esses. Buscai o reino de Deus. E todas as outras coisas vêm atrás. É como se você falasse assim, você é um imã ambulante. Você anda e as bênçãos te seguem. Você louva e as bênçãos te seguem. Você prega e as bênçãos te seguem. Você assiste um irmão necessitado e as bênçãos te seguem. Sabe por quê? Porque teu amor não está nas bênçãos, mas está no irmão necessitado. Precisa estar. Teu amor não pode estar nas bênçãos. Tem que estar no evangelho. Teu amor não pode estar nas bênçãos. Tem que estar na palavra de Deus. E aí é consequência. É consequência de tudo que você faz. Bom, a parte de Jó é o seguinte. Primeiro que com as perdas eu começo a reconhecer o seguinte, que eu sou impotente. Eu não sou bambambam, eu não sou tudo isso que eu penso que eu sou. A Bíblia diz que o homem, para chegar a Deus, ele precisa primeiro reconhecer o quê? Que ele é pecador, que ele é um nada. Nós somos pó. Pó. Né? Eu me lembro que teve até uma mensagem do pastor Josué Irion, né? Ele falou que ele pediu para ele pregou tanto que era pó, nós somos pó, que quando ele pediu para o obreiro para orar, o obreiro chegou e falou assim, ó, Senhor, abençoe todo mundo, abençoe toda essa poeirada que está aqui. Então, nós somos pó, nós somos toda essa poeirada que nós estamos aqui. O pastor João costumava dizer que nós somos o lixo reciclável, né? Deus foi lá
achou na lata do lixo e reciclou. Nós somos reaproveitáveis. Olha, é benção, né? É benção de Deus. As pernas ensinam a amadurecer. Israel, por exemplo, ele teve uma experiência muito ruim, aonde Deus falou que Israel, aonde Samuel orou dizendo, aqui é a pedra de ajuda. Ebenezer, lugar chamado Ebenezer, foi onde Israel teve a pior experiência dele na batalha contra os filisteus. Israel recalculou, Israel parou, pensou, peraí, estamos fazendo errado. Vamos aprender com essa derrota. Israel parou, pensou e aprendeu com aquela experiência. E sabe onde é que ele foi ter vitória contra o filisteu? Em Mispa. Sabe o que significa Mispa? Torre de vigília. Saiu do lugar da pedra de ajuda, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, onde eles tinham perdido uma batalha e aprendido uma lição, para ir para um lugar chamado Mispa, que significa torre de vigília, e ali eles serem vitoriosos. Sabe por quê? Porque o crente precisa vigiar. Acima de tudo, precisamos vigiar. Quer ser vitorioso? Precisa estar na torre de vigília. Fala para o teu irmão, você precisa estar na torre de vigília. Aí Paulo chega lá, abre lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 12. Versículo 9. Essa é uma frase bastante conhecida. Que diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo estava chegando junto a Cristo e falando, Senhor, por que eu estou passando por essas dificuldades todas? Eu não estou pregando o teu evangelho, não estou fazendo tudo. Aí Jesus fala, ó, presta atenção, a minha graça te basta, porque o meu poder só vai se aperfeiçoar em você quando você enxergar que você é ninguém. Quando você enxergar que você é impotente. Quando eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou impotente, eu não consigo sentir. Aí sim, o poder de Deus vai se revelar poderosamente na minha e na tua vida. Eu quero que você agora pare, você memorize alguma experiência que você teve. Uma perda, algo que de repente marcou muito você. Eu quero que você memorize, não precisa falar não. Se lembre dessa situação e veja o que Deus te ensinou nessa situação. Você pode lembrar desse momento? O que Deus fez de ensinamento, te mostrou o que você aprendeu e tirou de lição dessa experiência que você teve. Eu acredito que você, com Deus, Ele te mostrou. Eu acredito que você tenha recebido de Deus a orientação. Porque houve uma segunda oportunidade. Sempre há, não há? Há ou não há?
aquela coisa acontece, geralmente acontece novamente. Se aconteceu a primeira vez, vai acontecer de novo, para que você agora tome a decisão certa. Para que agora, com a orientação do Senhor, com a torre de vigília, você possa alcançar a vitória que Deus quer te dar. Falamos aqui em vitória. Você crê que você vai sair daqui hoje com a vitória na mão? Crê nisso? Então você saiba de uma coisa. As minhas experiências valem para as minhas futuras vitórias. Você pode falar isso para o teu irmão? As minhas experiências valem para minhas futuras vitórias. Você é mais do que vencedor. Crê nisso? Fica em pé, em nome de Jesus, porque não há derrota para o cristão.